a história e o patrimônio cultural de São Borja, reconhecendo a identidade missioneira. São Francisco de Borja, primeiro dos 7 povos das missões no segundo ciclo das reduções no Rio Grande do Sul. São Borja origina-se da redução de São Francisco de Borja, fundada pelos jesuítas da Companhia de Jesus, à margem esquerda do rio Uruguai, na fronteira com a redução de Santo Tomé. Os antigos habitantes deste território foram os indígenas, que deixaram um legado na cultura e na formação étnica da cidade, que é considerada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul uma cidade histórica, conforme o decreto número 35.580, de 11 de outubro de 1994. São Borja possui atrativos turísticos ligados à sua origem histórica e cultural. O roteiro se inicia na Praça 15 de Novembro. No passado, esse local presenciou a construção em seu entorno de uma estrutura conhecida dos padres jesuíticas formadas por uma igreja, muros, pátios, oficinas, locais de adoração, aprendizado, de abrigo, refúgio e descanso para as famílias dos indígenas aqui reunidos. Seguindo para a Igreja Matriz, que está localizada no mesmo ambiente onde a primeira foi erguida no ano de 1696, quando São Borja ainda era uma redução jesuítica. O prédio atual foi construído em 1962 e não apresenta semelhança com o chamado estilo missioneiro. Porém, em seu interior estão presentes a estátua de São Francisco de Borja e uma pia batismal de pedra, que remetem à primeira igreja. Seguindo para a fonte de São Pedro, essa sendo a primeira cacimba comunal no núcleo urbano da cidade, na época das reduções, os primeiros lugares a serem habitados eram aqueles que ofereciam água potável. Sendo assim, a fonte era constantemente guardada e cuidada, pois dessa dependia a vida na redução. Essa fonte possui um valor histórico para São Borja, por testemunhar o pioneirismo das reduções. Atualmente é um ponto tombado à preservação do patrimônio histórico e cultural do município. Seguindo, a fonte de São João Batista se encontra na região mais central da cidade. É uma herança viva dos elementos materiais do período reducional. Servia como descanso de tropas e também para o abastecimento de água das pessoas. A fonte é um palco da procissão de São Joãozinho Batista, desde 23 de outubro de 1897, sendo realizada anualmente no local. Seguindo para a Igreja Imaculada Conceição, no bairro do Paço, que possui um altar missioneiro ou retábulo, que é considerada um dos projetos de Brazanelli. A peça é rica em detalhes e simbologias entalhadas em madeira. Nosso último ponto é o Museu Municipal Aparício Silva Rilo, conhecido como Museu Missioneiro, devido a este manter em exposição permanente 40 peças de escultura pertencentes ao período jesuítico missioneiro e motivos religiosos em arte barroca, sendo em sua maioria esculturas em madeira, mas também há peças em cerâmica e pinturas.